natureza, ela é não só uma necessidade atávica das crianças, ela é de todos nós, porque toda a nossa regulação cíclica, tudo que nós temos, toda a nossa organização estrutural da vida, ela está ligada à natureza. E todo o afastamento e a disjunção que nós estamos tendo atualmente da natureza, essa desconexão, está nos trazendo prejuízos. E as pessoas dizem, causa doença. Não é isso, é muito mais profundo. Causa insanidade, causa dificuldade de desempenho, causa tristeza, né? A doença é uma das manifestações, é um dos possíveis manifestações desse desequilíbrio. Então a natureza, ela é a fonte de todo o nosso conhecimento, para começar. Quando se fala em criatividade, a gente quer que uma criança seja criativa, a fonte da criação, da vida, é a natureza, é a própria vida, na natureza. Não tem nada mais criativo, no sentido estrutural da palavra. Segundo lugar, a natureza, nós somos presos a ela de forma atávica nas formas mais básicas, como as cores. Nós dependemos das cores da natureza para estar tranquilos, como o verde e o azul. E não adianta, um psicólogo pode hipnotizar, fazer o que quiser, se te botar numa sala vermelha, tua pulsação vai subir, tu vai entrar em estresse, vai jogar adrenalina no sangue. Então, quer dizer que o nosso domínio sobre o nosso corpo é menor do que a natureza tem sobre ele. E isso não é um lado ruim, isso é muito bom, que nós temos vínculo. Os sons da natureza nos fazem bem, a ausência de som nos enlouquece. Um lugar vedado ao som enlouquece uma pessoa rapidamente. E sons artificiais, aos quais o nosso organismo não está acostumado por milhões de anos, também nos enlouquecem. Demora mais, mas também, e nos ensurdecem, que é uma forma de defesa ao ruído. Já os sons da natureza nos tranquilizam. Então, quando a gente fala de uma criança se criar saudável, a gente é muito mais profundo do que o fato que está se descobrindo, por exemplo, tem bactérias no solo, sem as quais não se dá o desenvolvimento completo do cérebro da criança. Ou seja, se a criança não brincar com terra, ela não vai ter seu desenvolvimento nervoso completo. São milhões de coisas que nós desconhecemos. Se nós fôssemos pelo que conhecemos, nós seríamos trogloditas, porque a ciência está recém dando os primeiros passos. Nós estamos recém começando a questionar uma ciência cartesiana totalmente laboratorial, porque ela é isolacionista, ela é divisionista, ela é mecanicista, para encarar uma ciência de complexidade, que algumas áreas, como a ecologia e outras, estão tentando enfrentar, a física moderna. Quando a gente fala de vínculo com a natureza, tem coisas muito mais profundas. A ciência da geobiologia, por exemplo, mostra como os campos telúricos naturais da Terra influenciam o nosso comportamento, geram doenças, podem gerar até momentos, inspirações. Tudo isso nós sofremos influência e nós perdemos sequer a sensibilidade disso. Um animal, por exemplo, ele sabe onde ir, onde buscar para pegar energia e onde buscar para descansar. Um cachorro escolhe campos não alterados, naturalmente. O gato procura, porque ele sabe lidar com isso. Então, a gente perdeu toda essa noção. Então, essa reconexão é a reconexão. Agora se fala em modismos. Eu não gosto de modismo, mas é importante. Se fala de novo em mimética, né? Em mimetismo, como estrutura. Na verdade, tudo que o ser humano fez foi copiar a natureza, só copiou mal. Quando nós criamos os alimentos, as embalagens, por exemplo, nós criamos embalagens que fazem lixo, muitas delas tóxicas, inclusive. A natureza, as embalagens são comestíveis, são as cascas. Ela é uma embalagem, protege de doenças, protege de mil coisas, e é comestível, a maioria dá para comer. Se tu não come, outro animal come, como uma casca de banana. Mas a casca de banana se come também em bolo e tal. Bom, isso é que é verdadeiramente a inspiração. Quando se fala em sustentabilidade, quando se quer criar uma casa sustentável, quando se quer criar uma vida sustentável, uma alimentação sustentável, é bem simples. É usar a nossa inteligência, a nossa ciência, a nossa tecnologia para nos aproximarmos da natureza, não nos afastarmos. Então, quando as pessoas falam em a agricultura de precisão,
essa estupidez de tratores quilométricos sem motorista, movido por satélite, chamar isso de agricultura de precisão com agrotóxico? Não, a agricultura de precisão é agroecologia, que em cada lugar do mundo tu for produzir a mesma alface será diferente. Porque cada lugar vai ter um conjunto de milhões de organismos diferentes e tu vai ter que aprender a viver com eles. Então, infelizmente, o mundo limitado, o mundo enquadrado e o mundo doente, ele quer standardizar, ele quer tornar tudo igual. E a agricultura é o melhor exemplo disso. É uma agricultura que está nos matando. A agricultura, a agroecologia, que é ao outro lado da agricultura, que nos dá a vida, que recupera doenças, que salva cânceres e outras doenças degenerativas, que são todas produtos ambiental, de intoxicação. Essa agroecologia ela é baseada em entender o funcionamento da natureza e dividir com ela a produção e fazer uma harmonia, um amor, recuperar as relações, por exemplo, as relações do cara que produz uma coisa sagrada, não é no sentido religioso. O alimento é uma coisa sagrada, pois ele é a fonte da vida, da energia e de todo o movimento, de tudo que existe. Então o alimento é um negócio sagrado. Quem produz o alimento é um cara sagrado, é um cara do processo. Tu conhecer a pessoa que produz o teu alimento é uma das coisas mais importantes que tem. Então a relação entre o agricultor, eu não tenho que querer pagar o mínimo por uma caixa de banana, para querer pagar o mínimo numa loja. Quando eu compro numa feira do agricultor, eu tenho que querer pagar o máximo, porque eu quero que ele seja feliz, que ele produza feliz aquilo ali, porque eu sei que a felicidade dele vai se espelhar no produto que vai me fazer feliz, que é a base do equilíbrio do meu corpo. Então, quando se fala em alimentos, fala-se em natureza, relação comensal com a natureza, né? Quando se fala em natureza, se fala em ar, em água, em essência. Nós fomos milhões de anos desenvolvidos, por milhões de anos, a nossa espécie como as outras, e independência com a natureza. Nós dependemos do som, dependemos do ar, dependemos da água, como ela se encontra na natureza, e dependemos dos alimentos igualmente. Então, se quer falar em harmonia, se quer falar em saúde, se quer falar em mente limpa, funcionando bem, sem loucura, fala assim, criar crianças que recuperem o vínculo com a natureza. Quer fazer uma casa sustentável? Faz uma casa que não se note que está ali. Que se tu olhar ela por cima e ver o que ela faz, na verdade tu só criou uma caverna num andar e deixou a natureza continuar trabalhando ao redor. Não te isola, não faz pátio lajadinho, não faz coisas assim, porque isso são tudo graus de afastamento da natureza. Impermeabilizar o solo, impedir que os lençóis freáticos e artesianos se recuperem com a chuva, né? Com a impermeabilização. Sofrimento, porque vai dar problema ali na frente, as enchentes nas cidades e tal. Então tudo isso são efeitos de uma incapacidade humana. Quer fazer uma boa embalagem, faz que nem aqueles coisinhas antigos portugueses, os doces que vinham com umas massinhas ao redor. A massinha é a embalagem, tá bem? Come a embalagem também. Uma bela linguiça, um queijo colonial, que a casca às vezes é mais gostosa que o queijo. Então é isso.